Então, gente, eu esqueci de avisar para vocês que para vocês me seguirem nesse canal do YouTube, que é o meu canal, é onde eu vou postar os vídeos para vocês. Ele vai estar sempre como não listado e eu preciso que vocês, no local onde tem ali comentário, vocês possam colocar ok, visto. Lembrando que esse vídeo, ele é só do Colégio Militar e ele está como não listado. Então ninguém vai ter acesso, não é, aos comentários de vocês. E atualmente a única forma, não é, que eu tenho de saber que vocês assistiram e vocês tiveram acesso a eles é como se fosse uma chamada, na verdade. A princípio vai ser esse modelo. Teremos aula pelo Zoom, né? Ao vivo online. Ao vivo online é um novo modelo, né? Enfim, ao vivo online, mas esses vídeos que eu estou postando agora, eu preciso ver que vocês assistiram, tiveram acesso a eles para poder preencher a lista de chamada. A lista de chamada vocês vão lá e colocam o que vocês quiserem. Pode ser apenas ok visto, certo? Como vocês podem comentar, sim, outras coisas, fazerem perguntas. Bom, a nossa relação, né? Eu não ia falar isso agora, mas eu vou para vocês entenderem, vai ser via AVA e via e-mail. Então, nenhum trabalho, eu estou lembrando já desde agora, mas eu vou ter tudo isso por escrito lá no AVA, mas eu não vou receber trabalho, gente, pelo AVA. Sempre vai ser pelo e-mail que eu vou colocar lá, certo? O endereço de e-mail. Por quê? Porque eu não tenho como puxar a listagem só pelo nome do aluno. E aí, já o e-mail eu consigo organizar por pastas. Então, quando tem algum problema que algum aluno fala, professora, eu enviei, não chegou, às vezes está no lixo eletrônico, no spam, eu vou ali rapidinho e tenho acesso a todos os trabalhos de uma forma muito organizada, melhor, quer dizer, para mim, mais aprimorada do que o AVA. O AVA é maravilhoso, funciona para que a gente se comunique ali pelas mensagens inbox e também para que eu possa colocar o conteúdo. É uma plataforma magnífica, mas quando se trata de atividades, vocês vão ter que enviar para o meu e-mail, certo? Bom, eu vou dar uma pescadinha, né? E aí a gente vai começar a falar sobre esses resumos do que eu trabalhei no ano passado. Eu falei milhões de anos no vídeo anterior, mas na verdade eu acho que a pintura rupestre mais antiga, eu acho que ela tem 40 mil anos, né? E o ano passado eu trabalhei algumas coisas, gente, porque o fazer teatral, como eu disse, que eu estou sempre estudando, sabe por quê? Porque a gente tem sempre tudo que faz parte, é que nem uma conta de matemática. A gente não começa aprendendo a fazer cálculo mais, né? Agora sumiu a palavra. Fazendo os cálculos matemáticos básicos, multiplicar, dividir, somar, subtrair. A vida inteira, até o cálculo mais complexo que vocês vão fazer na vida, sempre essa é a base. O teatro é a mesma coisa. Então, nós vamos trabalhar pantomima, jogos teatrais, jogos dramáticos, história do teatro universal, enfim, essas mesmas coisas estão sempre interligadas. Sempre quer dizer sempre mesmo. Se você faz uma oficina hoje de teatro no colégio militar e daqui a 30 anos você está dando aula na Universidade do Rio de Janeiro, você vai trabalhar as mesmas coisas. Eu brinco sempre, eu fiz parte de um clube de comédia em Salvador, chamado Clube dos Hienas, e a gente não tinha o texto, né, fixo. Nós começamos a construir ele trabalhando jogos teatrais. Então, quando vocês, não sei se vocês conhecem os Improváveis, os Barbichas, até algumas coisas do Porta dos Fundos,
e outros grupos de teatro, aquilo ali é a base dos jogos primeiros do labor, do fazer teatral. Está sempre ali. Hoje eu quero falar um pouco também, nesse vídeo, sobre os jogos teatrais. O que são os jogos teatrais? Como o próprio nome diz, jogos teatrais são jogos ou procedimentos lúdicos com regras explícitas. Quando a gente vai brincar de pega-pega, não tem uma regra? Tem, né? Se eu pego, todo mundo tá correndo, eu pego o segundo, ele que tal, já posso correr, enfim, esconde-esconde, uma pessoa conta até 20, todas se escondem, é a mesma coisa. Os jogos teatrais possuem essas regras explícitas que a gente deve seguir para aprender a fazer alguns procedimentos teatrais. Vamos usar essa palavra. Eu não gosto muito não, parece termo médico, mas vamos, é um bate-papo. Bom, para entender a diferença entre o jogo teatral e o jogo dramático, é preciso lembrar que a palavra teatro, ela tem sua origem no vocabulário grego, teatron. Sabe o que significa teatron? Quer dizer, local onde se vê. Quando a gente pensa local onde se vê, a gente pensa em quê, gente? Plateia, não é? Então, teatron, local onde se vê, termo grego, vindo da Grécia Antiga, teatro. E já a palavra drama, e vocês estudam muito isso em linguagem, né, redação, quer dizer eu faço, eu luto. No jogo dramático entre sujeitos, portanto, todos são fazedores. Da situação imaginária, todos são atores. Entendeu? Quando a gente estuda os jogos teatrais, todos são sujeitos, ou seja, todos que estão jogando são fazedores, criadores desse jogo cênico. Mais ou menos assim. Bom, no jogo teatral, o grupo desses sujeitos, ou seja, desses fazedores, né, que jogam, podendo ser divididos em equipes ou não, ou jogadores ou observadores, ao mesmo tempo em que eles jogam, eles também observam. Aí a gente vê nitidamente a diferença do jogo dramático, porque o jogo teatral ele é intencional, certo? Ele é intencional e explicitamente dirigido para observadores, ou seja, pressupõe-se a existência de uma plateia. No entanto, tanto no jogo dramático de representação dramática ou simbólica, desenvolve-se na ação improvisada. Então, tanto o jogo dramático quanto o jogo teatral, eles precisam, ou seja, na ação improvisada. E os papéis de cada jogador não são estabelecidos a priori, que emergem das interações que ocorrem durante o jogo. Ou seja, os personagens, a priori, elas vão surgir no processo dessa construção do jogo. Vocês entendem? Bom, qualquer dúvida podem colocar aqui que a gente vai tirando. O princípio do jogo teatral é o mesmo da improvisação teatral, ou seja, a comunicação que emerge da espontaneidade, das interações entre sujeitos engajados na solução cênica de um problema criado. Por exemplo, eu estou aqui com o personagem fazendo propaganda da OFF e João, Maria. Eles não sabem, né? Um chega aqui e fala, qual o seu nome? Maria. E o seu? João. Tudo aqui é improvisado. Então, essa relação vai sendo criada e estabelecida ao ponto de que ambos vão ter que, por exemplo, buscar uma maneira de finalizar, concluir esse jogo. Ih, cara, lembrei que o meu trem vai passar agora, tenho que ir. Prazer em conhecê-la, tchau. Foi embora. Ih, que cara esquisito. Nem se despediu direito, mal conheci seres humanos. Foi embora. Então, quer que eu dei um exemplo bobo,
Mas para vocês entenderem que é isso, eles estão ali jogando e se resolvendo cenicamente, certo? Entendidos? Então, vou descrever aqui, finalizando. Jogos teatrais é um termo utilizado em português para designar qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro, gente. Seja dramático, ou seja, a partir de textos de teatro dramático, cenas, podem ser esboços ou até mesmo improvisações, ou também na forma de jogos lúdicos ou brincadeiras. Em uma forma mais específica, jogos teatrais são a designação dos jogos improvisacionais, desenvolvidos para fins de preparação de atores profissionais, ou na utilização de teatro para iniciantes, no caso de vocês, ou mesmo nas atividades escolares. Certo? Bom, vou explicar alguns elementos que a gente utiliza elementos básicos que a gente utiliza nesses jogos. Por exemplo, jogadores e plateia. Lembra que eu falei? O legal é que se a gente estivesse agora no colégio, uma parte por um momento seria jogador e outra parte seria plateia. Se João e Maria fossem 2 alunos aqui agora e eu, professora, estou observando, vocês estariam assistindo essa cena. Depois a gente iria trocar. Então, com o jogo dramático, quando a gente usa cenicamente, a gente tem essa relação de que em algum momento um joga e em algum momento o outro é plateia. Bom, então vamos lá, jogadores e plateia. Uma coisa importante também que a gente leva para a vida inteira, e isso, gente, a gente tem que usar na vida. Não é só nos jogos teatrais que a gente vai estudar na disciplina de teatro. Quando a gente adquire esse outro elemento que eu vou falar agora, que se chama foco. Foco é bom para a vida inteira em qualquer coisa que a gente faça. Se você tem foco, você consegue desenvolver algo bacana, bom, desfocado, nem óculos. Imagina um óculos desfocado, o meu não está aqui agora. Um espelho desfocado. Nada desfocado presta. Quer dizer, só uma cena de filme quando se é proposital. Mas para o ator jogador, ele precisa foco. Ele tem que ser preciso, buscar essa concentração e fazer bem feito, se jogar. Bom, um outro ponto interessante são os pontos de observação que você vai ter nesse processo do jogo, entendeu? Observar o que está se fazendo, o que está sendo feito, o que o outro faz, o que eu proponho que você faça. Se eu digo, o ônibus está passando aqui para Joãozinho e Maria, eles têm que improvisar na hora. Então, os pontos de observação podem vir tanto de quem está jogando quanto do instrutor que está de fora. Diferença entre mostrar e contar, gente. Isso é muito legal. Porque tem muita gente que quando começa a fazer teatro, eu brinco que fica parecendo teatro para cego, para pessoas com deficiência visual. O cara pegou o trem. Não, não conta, faz. Então a gente começa a aprender nos jogos teatrais, essa diferença entre demonstrar e contar. Demonstra, conclui, faz, se joga. E, como eu já tinha falado antes, eu quero finalizar esse vídeo dando a resposta que eu fiz no vídeo anterior. Quais são os instrumentos do ator? Corpo, voz e a mente. Nós precisamos disso. Então, lembrem-se sempre, se o médico cirurgião precisa de um bisturi, precisa do anestesista, que são os instrumentos, né, a mão dele, mas ele precisa de um apanhado de coisas. O bacana da nossa profissão do fazer teatral é que está tudo embutido no ator. Se a gente tem um ator e uma plateia, a gente tem teatro. Só precisa disso. Com 2 pessoas, a gente tem teatro. Um ator e uma plateia.
E esse ator, mesmo a gente colocando todos os elementos que vai ser numa outra aula que eu vou dar lá adiante, num desses vídeos aí de resumo, ainda que eu tenha vários elementos cênicos, se eu tenho um ator com esses instrumentos, o corpo, a voz e a mente, e um observador, que é a plateia, eu tenho teatro. Certo? Vamos para o próximo vídeo para não ficar longo esse e seguimos.